Você que é empresário, médico, profissional liberal, pessoa bem-sucedida, você que trabalhou tanto para constituir o seu patrimônio, eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de deixar o seu patrimônio, deixar os seus bens? Você quer deixar herdeiros ou você quer deixar sucessores? O Augusto Cury trata isso num livro muito legal, Não Forme Herdeiros, Forme Sucessores. A sabedoria está em você não só ter feito, ter trabalhado tanto, ter feito esse patrimônio, criado esse patrimônio, mas a sabedoria está em fazer esse patrimônio chegar na próxima geração. E quando você não faz nada, ou quando você deixa herdeiros, você deixa uma carga tributária a pagar, você deixa o seu patrimônio dilapidando e você deixa a porta aberta para brigas entre familiares. A briga entre os filhos, isso é muito comum de acontecer. Mas quando você tem inteligência financeira, quando você tem uma inteligência em planejamento patrimonial, você tem as condições de deixar sucessores. E o que a gente quer trazer aqui para você? Eu quero trazer para você o planejamento patrimonial da sua família, para que você organize os seus bens segregados da atividade empresarial, do patrimônio pessoal, segregado de investimentos, organizando tudo em potes. Já viu aquela pessoa assim que falou, puxa, fulano montou um patrimônio, criou uma empresa e ele pensou nisso até chegar nos netos, tudo organizado, ele tinha tudo definido em pastas, em tudo realmente estruturado. É isso que eu quero trazer para você. A sabedoria está em não só construir esse patrimônio, mas de fazer esse patrimônio se multiplicar na próxima geração. Já deve ter ouvido falar, né? Avô rico, filho nobre, neto pobre. É isso que a gente quer evitar que aconteça. Nós queremos fazer que você forme não herdeiros, que você não deixe herdeiros, mas você deixe sucessores. E quando você faz um planejamento patrimonial organizado, na modalidade holding, e é isso que a gente quer te apresentar, você tem muito mais tranquilidade, porque você não vai ter impostos, você não vai ter inventário, você não vai ter brigas familiares, judiciais, porque você se antecipou a tudo isso. Essa é a grande sabedoria. Esse foi o segredo da riqueza, que eu quero falar um pouco aí na Semana da Família Salve Feliz. Em 2 lives eu quero falar com você, te explicar. Esse foi o segredo do Abílio Diniz, esse foi o segredo do Roberto Marinho, Antônio Hermílio de Moraes e várias outras pessoas muito inteligentes. Eles constituíram patrimônios muito significativos, empresas gigantescas, mas eles tiveram a sabedoria de deixar esse patrimônio acessível à próxima geração, de proteger também esse patrimônio em vida, ou seja, problemas, divórcio de filhos, empresas que possam falir ou quebrar, não vão afetar o patrimônio e não vão afetar o seu legado. Mas aí eu deixo a pergunta para você. Você quer construir o quê? Você quer deixar um legado? Isso faz diferença para você? Você que é empresário, médico, profissional autônomo, faz diferença para você deixar um legado? Como você se vê no futuro? Como você vê tudo que você construiu? É importante para você? Talvez não seja, e talvez você pode passar esse vídeo, não tem problema. Mas se você está me ouvindo até aqui, eu gostaria de te ajudar. Eu quero realmente te ajudar a fazer o planejamento patrimonial da sua família para que você deixe sucessores. E você deve estar se perguntando, né? Mas quem é esse rapaz? Eu sou o Glauco, eu sou economista e contador especialista em planejamento patrimonial e eu venho estudando a lei das SAs desde 2006, tá? A lei da SA, a lei 6.404, eu iniciei o meu estudo em sucessão com essa lei e eu vim ali vivendo as minhas questões do inventário, um inventário que foi muito difícil, muito complicado. Eu vou falar um pouquinho disso na live. E não só isso, mas depois eu passei a atender famílias, eu passei a trabalhar com planejamento patrimonial, planejamento financeiro e a organização do planejamento daquelas famílias. E eu observei que muitas famílias tinham holdings estruturadas e que mesmo essas holdings iam incorrer em inventários. Eu vi que muitas famílias não estavam na iminência de viver um inventário, que não tinha uma organização de planejamento. E eu cansei de falar com advogados, com contadores, e falar sobre esses pontos falhos nesses planejamentos, e eles tamparam o sol com a peneira, ou por não saber, ou por negligência. E aí eu criei a minha própria empresa, que é a Conselho Holding. Hoje nós somos especialistas em trabalhar com planejamento sucessório, com planejamento patrimonial familiar, te ajudar a organizar o seu patrimônio numa modalidade holding, que a gente chama de célula-cofre, estruturando esse patrimônio da pessoa física, na pessoa jurídica e segregando a atividade empresarial da atividade do planejamento e do patrimônio familiar.
Tá? Então, eu me especializei em constituir esse planejamento patrimonial. Então, eu criei a minha própria empresa, hoje eu tenho um time contábil, tenho um time jurídico especialista, e nós trabalhamos juntos para constituir o seu patrimônio. Então, o que a gente quer trazer justamente é te dar essa oportunidade de você fazer o seu planejamento, de você não deixar para amanhã e não deixar que um dia se torne uma década, como você já deve ter visto, e que você também não precisa e você não deva incorrer aí no inventário, deixar a sua família exposta a dilapidar o seu patrimônio, a ter brigas judiciais. Em vez disso, o que nós queremos fazer é te ajudar a formar sucessores, é te ajudar o caminho da riqueza, que a gente chama dos homens da riqueza que fizeram aí como Abílio Diniz, Antônio Hermílio de Moraes, o próprio Roberto Marinho. Nós vamos estruturar o seu planejamento nessa mesma modalidade, holding, tá? A Glaucom, mas talvez você deve estar pensando, isso é muito caro, isso é uma coisa acessível para pessoas muito ricas, milionárias, multimilionárias. Não, a verdade é que esse sistema é extremamente acessível. E não sei se você sabe, mas a partir de R$ 900 é o custo para você constituir uma empresa, iniciar a célula cofre, iniciar o seu planejamento. Claro que a gente vai ter um planejamento que vai custar um pouco mais, mas eu quero te trazer uma forma que, inclusive, incrível, é que só com a nossa organização tributária, em muitos casos, e mais a organização da assessoria de investimentos, que talvez você tenha uma carteira de investimentos também, e essa carteira está mal aplicada, porque tem que ver se a sua carteira de investimentos está boa para você ou está boa para o seu assessor de investimentos. Você já pensou nisso? E a gente torna a sua carteira de investimentos boa para você. E com um ganho que nós temos adicional nessa carteira, muitas vezes a sua holding vai sair com desembolso zero. Se você quer saber mais informações sobre isso, clica no link e eu vou te apresentar uma solução para você realmente formar sucessores e não formar herdeiro. Muito obrigado.